Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje é muito simples. Poderia ser um shorts, mas aí careceria algumas informações relevantes, mas não vai ser um vídeo muito longo. 5 apelidos roubados ou emprestados ou tomados pelo uso capião no esporte. O primeiro deles é o Dream Team. Ninguém em sã consciência acha que o Barcelona dos anos 90 era o verdadeiro Dream Team e que a seleção olímpica americana é que emprestou, né? Todos nós sabemos que esse termo Dream Team, temos um vídeo especial no canal, ele nasce por conta da possibilidade ali nos início dos anos 90 de juntar pela primeira vez os grandes astros da NBA. Então a Sports Illustrated ela fez uma capa com Michael Jordan, Patrick Ewing, Magic Johnson, Charles Barkley e David Robinson, se eu não estiver enganado. Mas eram 5 atletas ali. E aí a pergunta, is it a new dream team? This dream is a possible? Né? Ou seja, se há a possibilidade de que esse time se torne realidade. É um time dos sonhos. E aí, sim, isso aconteceu, com algumas peças encaixando, né? Mas é o time que desembarcou lá em Barcelona, em 1992, nas Olimpíadas, e é um show à parte. Na mesma época, o Barcelona, Futebol Clube Barcelona, estava atuando em altíssimo nível, com o grande Johan Cruyff como técnico. Um pouquinho depois, o Romário desembarcaria, você tinha Stoichkov, você tinha Michael Laudrup, Guardiola começaria a jogar ali também, entre outros grandes jogadores, Luiz Henrique. Então, foi cunhado de Dream Team, porque pela primeira vez eles venceram a Champions League, em 1992 também, né? Muito próximas às datas. E é um time que foi tetracampeão espanhol consecutivo, né? 1991, 92, 93 e 94. Então, hoje, se você entra na página do Barcelona, sempre vai ter essa referência como The Dream Team, referindo-se ao período do Cruyff como técnico. Mas, como eu disse, é uma menção honrosa aí porque ninguém em sua consciência acha que Dream Team foi aquele e não a seleção americana. É um apelido que foi usado carinhosamente para designar uma equipe que era formidável, mas que é um apelido que todo mundo sabe a quem pertence e por quê. Outros 2 casos agora de apelidos que foram utilizados especificamente, que foram cunhados para 2 atletas, e que outros 2 atletas passaram a ser assim chamados, muito embora, e aí por isso que eles ficam na nossa lista numa semifinal, muito embora eles não sejam os apelidos principais pelos quais esses segundos atletas são conhecidos, né? Eles têm outros apelidos, eles são lembrados de outras maneiras, enfim. 2 apelidos, portanto, Black Jesus e Pistol Pete. Black Jesus quer dizer Jesus negro e Pistol Pete quer dizer algo como Pedro Pistola, né? Embora no Brasil o termo pistola a gente referencia a brabo, a irritado, né? Mas ali eu já vou explicar por que foi usado. Black Jesus foi o apelido dado a Earl Monroe, um genial atleta dos anos 70 na NBA. Começou no finalzinho dos anos 60 e teve sua grande carreira nos anos 70. Earl Monroe, ele era conhecido como Black Jesus, atuava pelo New York Knicks, majoritariamente, e era um grande pontuador, um jogador acrobático, né? Então, na época, não tinham muitos jogadores acrobáticos, ele fazia coisas inimagináveis e foi assim apelidado de Jesus Negro. Mas, nos anos 80 e sobretudo no início dos anos 90, Michael Jordan foi alçado à posição de maior ídolo do esporte mundial e uma das pessoas mais famosas do planeta, né? E muitos fãs e novos jogadores começaram a se referir a ele como The Black Jesus, como se ele representasse, né, para eles essa figura. E aí foi um apelido então que passou a ser muito utilizado. Se você for olhar na página do Basketball Reference, que é a maior referência do mundo sobre basquete em termos estatísticos e dados de jogadores,
Os grandes, os mais famosos jogadores, eles têm lá o seu nome e, entre parênteses, nomes pelos quais eles também são conhecidos. E esse nome está lá para o Michael Jordan, assim como está o do Earl Monroe. Mas, como eu disse, o Jordan é mais famoso até por outros apelidos do que por esse. Porém, muita gente, se você falar que o verdadeiro apelido, esse apelido começou por Earl Monroe, vão dizer que você é quem está aí. E Pete Maravich, conhecido como Pistol Pete, um atleta que atuou finalzinho dos anos 60 e ao longo dos anos 70, sobretudo na NBA, Atlanta Hawks e hoje Utah Jazz, na época New Orleans Jazz. Um jogador formidável, né, que tinha um drible muito rápido, ele é atleta branco, então se destacou demais por ter também um estilo de jogo muito associado aos atletas negros. Exímio pontuador, ótimo passador, né, aquela coisa de dar o passe sem olhar, então dribles, infiltração muito rápidos, diferentes tipos de arremesso. Ele era conhecido então, portanto, como Pistol Pete, e é muito atrelado ao nome dele, o Pistol Pete. Ele foi um dos maiores atletas ali da NBA nos anos 70, repito, foi escolhido para a turma dos anos 50, dos 50 anos da NBA, em 1996, e também na última eleição para os 75 anos da NBA. O nome dele está lá, então, portanto, é uma lenda. Mas esse nome Pistol Pete também foi muito usado e é bastante comum você pesquisar. Se você pesquisar apenas por Pistol Pete no Google, talvez a primeira referência seja Pete Sampras, o grandíssimo jogador de tênis, né? O homem que detinha o recorde de Grand Slams até que surgiram Federer, Nadal e Djokovic e transformaram o recorde dele numa conquista bacana, né? Mas ele teve esse apelido naturalmente porque embasado no Pistol Pete, então era um termo que existia, mas foi usado sobretudo por causa do saque dele. É um saque muito rápido e um saque muito decisivo, um grande atleta notorizado pelos aces, também por aces de segundo saque, que nós sabemos que no segundo saque o atleta ele vai pensar em encaixar o saque, acertar apenas, né? Jogar a bola em jogo. Ainda que, claro, que ele não vai fazer um saque fraco, mas o Pete Sampras ele tinha a tradição dele no segundo saque sacar como se fosse o primeiro e pro ace mesmo no segundo saque, que é muito incrível. Então ele era conhecido como Pistol Pete, mas esse termo é original e pertencente ao grande Pete Maravich da NBA. E agora outros dois apelidos, esses sim, os nossos finalistas aí. O primeiro deles, eu já vou explicar, porque são dois apelidos que coexistem, são usados até hoje, ao mesmo tempo, para duas diferentes equipes, ambas de futebol, com origens distintas do apelido, e o outro para dois atletas de um mesmo clube, um termo que foi criado originalmente e que um outro passou a ser usado, e esse vai ser o nosso vencedor aí por conta dessa deturpação do nome do apelido, né? Então, The Red Devils, os Diabos Vermelhos. Esse termo foi usado originalmente e até hoje é usado pelos seus torcedores para a seleção belga, lá no início do século XX, 1906 mais ou menos, são os primeiros registros dos Red Devils. Então, foi um termo cunhado pelos jornalistas à época para dizer de quão impactante aquele time era. Um time que clama ser o primeiro campeão mundial. Temos um vídeo sobre isso aí para vocês, pessoal. Então, a seleção belga é conhecida até hoje como os Red Devils, aquele uniforme, essa última geração muito boa, né? Embora não vencedora, de Hazard, De Bruyne e Lukaku, sobretudo, fez reacender a chama dos Red Devils. Mas os Red Devils estão muito associados ao Manchester United, inclusive no símbolo do clube tem o diabinho vermelho. Porém, esse apelido ele não foi apenas emprestado dos belgas, naturalmente que eles sabiam, mas não nasce por causa disso. Primeiro que o Manchester ele tem um nome original da época, ele era outra equipe com outras cores. E aí, ao longo do século XX, nas décadas de 30, 40, o time começa a ascender, né, de patamar, já nome trocado, já Manchester United, já usando o seu uniforme vermelho. Nos anos 50, uma grande geração que era
foge agora o nome do técnico, Matty Burns, eu acho, não me lembro agora, vou colocar aqui, acho que é Matty era o nome dele. E aí tinha a geração nova, né, os jogadores formados na base, que eram The Matty Babes. Mas, infelizmente, aconteceu uma tragédia terrível com a equipe do Manchester United, e esses atletas vieram a falecer. E eles disseram que eles precisavam colocar um novo apelido, uma nova forma de conhecer aquele time. E aí veio os Red Devils, associado a uma equipe de rugby ali também na Inglaterra. Então não é por causa da seleção belga. Então esses dois apelidos eles coexistem hoje. Mas o nosso vencedor para o apelidos roubados é o apelido Pé de Anjo. Porque o apelido Pé de Anjo ele foi dado para o Basílio, autor do gol de 1977 do Corinthians, quando o Corinthians sai da fila do Campeonato Paulista. Pé de Anjo, aquele gol que veio dos céus, gol que tirou o Corinthians da grande fila. Mas nos anos 90 ele passou a ser usado pelo Marcelinho Carioca, porque tinha um pé pequeno e um pé absolutamente letal, né? As faltas dele, o melhor cobrador de faltas da história, passou a ser utilizado. Então, o Pé de Anjo é o Basílio, mas o Marcelinho, ele é o cara que levou esse legado adiante. Beleza, pessoal? Salve, família! Ó, do lado do nosso verdadeiro Pé de Anjo, Marcelinho Carioca aqui, me desculpe, mas Pé de Anjo é o Basílio. Não, obrigado. Ele não pode ser o Pé de Anjo junto, porque eu sou bem mais velho que ele, né? Inclusive, essa semana que passou aí, que eles foram apresentados, nada melhor do que essa homenagem que foi estendida a ele. Eu sempre, inclusive, foi feita essa pergunta com os dois presentes, né? Ele falou, o Pé de Anjo é o Basílio. Por quê? Porque o Basílio é mais velho do que eu, foi ele que passou esse Pé de Anjo para mim, que foi por intermédio do Márcio Bernardes, que trabalhava na Globo na época. O Bamba, ele que falou comigo, foi lá no Canindé, num jogo onde o Marcelinho tinha feito um gol também, como sempre, né? E aí eu falei, nada melhor do que ser estendido para ele. Ele foi mais ligeiro do que a minha família, né? Ele foi lá e registrou o Pé de Anjo. Mas, de qualquer forma, quem sabe ele também vai passar por um outro que possa estar chegando, sem um outro Pé de Anjo também.